Ouvi dizer que querias saber tudo sobre a marca pessoal? Pois bem, neste episódio eu respondi a todas as perguntas que vocês me fizeram e muito mais. Marca pessoal, posicionamento, conteúdo, como ter os primeiros clientes e vendas. É a altura de saberes como fazeres também os teus resultados. Assista a este episódio para saberes tudo. Bem-vindos E bem-vindas ao Deu Match Podcast. Eu sou a Bruna. E eu sou o Rodrigo. E hoje vamos falar sobre marca pessoal nas redes sociais. Hoje é um registro diferente. Porquê? Porque eu vou estar a entrevistar aqui a Bruna conforme as perguntas que foram feitas no seu Instagram, não é? Então vamos debater aqui um bocadinho sobre este tema, que segundo consta, és especialista, não é? Let's go, vamos lá. Preparada? Se eu não estou, vou estar. Então, tudo bem. Eu tenho a certeza que sim. Estou a brincar. Temos aqui mesmo à minha frente uma grande especialista nesta área que tenho a certeza que vai agregar muito valor. Então, bora lá. Primeira pergunta. Porquê que eu devo investir na minha marca pessoal? Ok, então, eu acho que qualquer pessoa que nos está a ouvir deve investir na sua marca pessoal, porque a marca pessoal não é só para ser usada em contexto profissional. Ou seja, obviamente, quando nós vamos ter todo o trabalho, ter uma estratégia, posicionamento, etc, é com um fim normalmente lucrativo, ou seja, para conseguirmos ter resultados de negócio, vendas, etc. No entanto, não é só para isso que se trabalha a marca pessoal. A marca pessoal, ela não se cria. Ela está connosco desde o dia 1, desde que nós nascemos e vimos ao mundo, nós estamos cá e temos uma marca pessoal. Quando somos crianças, normalmente já desenvolvemos a nossa personalidade, os pais já dizem, é muito tímido, ou é muito caladinho, ou então, não, é super irrequieto, está sempre a falar. Então nós já vamos desenvolvendo essa personalidade, já temos mais aptidões para umas coisas, já temos talentos que vieram naturais, outros que vamos desenvolvendo. Então a marca pessoal dela já existe. Nós só vamos construindo e lapidando ao longo da vida. E, obviamente, as nossas experiências todas, quer pessoais, quer profissionais, afetam nesta lapidação, ou seja, nós começamos a tornar-nos mais Y ou mais X, dependendo daquilo que nós vamos fazendo. Então, quando se fala aqui na importância de investir na marca pessoal, para mim é isto, primeiro perceber qual é o objetivo pelo qual eu estou a fazer, é profissional ou é para mim, é eu enquanto pessoa, não é? E depois para perceber se faço o objetivo que eu defini, aquilo que eu estou a fazer é o correto, todas as esferas da marca pessoal, não é? A parte do branding, a parte de eu me conhecer, do autoconhecimento, a parte da comunicação, a parte do conteúdo, a parte da imagem, todas elas estão em sintonia, eu estou a passar bem a mensagem, se sim, vamos ter bons resultados, se não, há que trabalhar para mudá-los. Na verdade é isto. Boa, acho que foi uma excelente introdução. Agora vou tocar aqui noutro tópico bastante badalado nas redes sociais, que é a questão do posicionamento. Afinal, ao cabo, como é que eu defino o meu posicionamento? Como é que isto funciona? Como é que eu faço na prática para me posicionar da forma X ou da forma Y? Isto parte de onde? Ok, eu acho que posicionamento, na verdade, está muito mesmo badalado nas redes sociais. Hoje em dia até se vê especialistas em posicionamento e tudo mais. O posicionamento nada mais é, para mim, não é? Na minha opinião, naquilo que eu também ensino, do que simplesmente nós assumirmos o nosso lugar naquela temática. Ou seja, quando eu me posiciono num determinado tema em relação às redes sociais, eu estou a assumir aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu já experienciei, eu já vivi, num determinado tema, ok? E esse posicionamento, ele é composto por várias coisas, nomeadamente aquilo que vocês defendem, os vossos valores, o que é que vocês acreditam, o que é que para vocês é inegociável. Então, muitas vezes o posicionamento é mal construído porque nós não olhamos para dentro. Nós olhamos para as outras pessoas do nosso mercado ou fora dele que estão a fazer bem ou que nós achamos que estão a fazer bem porque têm resultados e vamos copiar esse posicionamento para nós. Porquê? Porque é mais fácil do que olharmos para dentro e percebermos olha, eu acredito nisto, eu defendo aquilo, eu não me identifico com aquilo, eu gosto disto. Para mim isto é inegociável. É muito mais fácil eu olhar para alguém que está a ter resultados e dizer, olha, esta pessoa tem exatamente os resultados que eu gostava de ter, então vou fazer exatamente como ela. Então, isto é muito o que se comete aqui de erros no posicionamento. Como é que nós contornamos isso? Então, autoconhecimento, que para mim é fundamental na marca pessoal. Nós olharmos para dentro e percebermos quem é que eu sou, qual é a minha história, que pontos da minha história é que têm a ver com a minha profissão e como é que eu consigo ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Normalmente, em marketing, nós dizemos que nós somos a persona transformada, ou seja, nós somos o nosso avatar, nem sempre, mas temos muitas dificuldades e dúvidas que as pessoas que nós vamos ajudar têm neste momento, ok? Ou seja, nós já tivemos e eles agora têm. E mais do que isso, do que olharmos para dentro também, é depois nós percebermos e lidarmos com coisas que vão aparecer
no próprio posicionamento. Por exemplo, a questão da inspiração nos outros, que muitas vezes vira cópia, o medo da exposição, que é uma coisa que vai surgir quando nós nos estamos a posicionar, porque às vezes, se calhar, para eu levantar uma bandeira, não é? Ou seja, para eu dizer eu acredito nisto e é isto que eu defendo, eu vou ter medo do que é que os outros vão pensar, do julgamento, da exposição. Então há essa questão. E depois, mais do que isso também, é a parte de muitas pessoas ignorarem isto porque dá trabalho. É mais fácil eu hoje ir para as redes sociais e começar a ir para o Canva, escolher não sei quantas cores, fazer uns posts lá de templates e começar a publicar conteúdo que eu vi no ChatGPT, do que eu olhar para dentro, perceber o que é que faz sentido na minha história, como é que eu ajudo as pessoas, o que é que eu acredito e comunicar isso. Okay. Dá muito trabalho. É mesmo. Deixa-me tentar só aqui explorar aqui um tópico dentro disto que pode ser relevante para quem esteja a ouvir, porque eu, pelo menos, já ouvi nas redes sociais, já que eu digo, não sei o quê, tens de posicionar num posicionamento IT, que é tal, num posicionamento de luxo. Achas que isto faz sentido, tendo em conta o que disseste da questão do autoconhecimento? Como é que entra aqui esta questão de, ok, tenho que trabalhar o meu autoconhecimento, mas depois estrategicamente aquilo vende mais, eu devo ir para ali, não devo ir para ali? Como é que olhas para esta questão? Então, o iTicket ou o posicionamento de luxo, ou seja, nós acabarmos por nos envolver com outro público, com um determinado público, tem a ver com a estratégia, não é? E isso também tem a ver com o autoconhecimento, que é onde é que eu quero chegar, com quem é que eu quero falar. Isso tem muito a ver comigo, o que é que eu quero fazer. Se obviamente o meu objetivo é chegar a um determinado público, há uma coisa muito importante. Eu não tenho que fingir ser quem eu não sou, mas eu tenho que me comportar com quem eu quero ser. Então é aqui que começa a divisão entre quem eu sou neste momento e quem é que eu quero ser. E isto tem que ser muito bem feito para não parecer que nós somos uma pessoa que não somos, mas também para não sermos só aquilo que somos, porque assim nunca vamos conseguir chegar àquele público. E eu posso dar o meu exemplo, não é? Eu comecei nas redes sociais, parece que estava a criar conteúdo na praia, literalmente, tinha... Enfim, muita coisa mal. E as pessoas viam isso à minha volta, então não me passavam a confiança. Ainda por cima, eu tenho 24 anos, na altura tinha 22, e então as pessoas não me davam credibilidade. Para eu mudar isso, e muita gente vai dizer que foi um erro, hoje em dia se calhar eu vejo isto como uma aprendizagem, não um erro, mas eu tirei fotos mais escuras, com roupa mais escura, com menos sorriso, com poses mais sérias, e não foi porque eu era aquela pessoa, porque eu sou super sorridente, eu adoro, só que ninguém me atribuía a autoridade que eu queria ter, não é? E onde eu queria chegar. Então, como eu já tinha muito conhecimento, mas eu era muito nova e não conseguia passar essa mensagem, eu fui recorrer a coisas do posicionamento para me ajudarem a passar a mensagem. Então, não era quem eu não era, mas era onde eu queria chegar ao público. Então, de vez em quando nós temos que fazer aqui ações estratégicas, tomar aqui coisas estratégicas para lá chegar. Agora, isto não é sustentável a longo prazo. Pois, e tem que haver aqui uma questão que é sempre complexa, que é o bom senso, não é? Um equilíbrio, um QB, não é? Exatamente, isto não é sustentável a longo prazo. Nós não conseguimos sustentar uma coisa que nós não somos sempre. Ou nós nos tornamos isso, porque há essa questão, não é? Nós vamos mudando enquanto pessoas, ou então nós vamos ter que conseguir sempre pôr a nossa essência lá, mesmo que às vezes tenhamos que fazer alinhamento estratégico do posicionamento. Sim, senão somos umas personagens nas Sem redes dúvida. sociais. Boa, relacionando aqui também com esta questão de posicionamento, tudo isso, como é que entra aqui a questão do design? Como é que eu escolho as cores para a minha marca pessoal? Afinal, como é que funciona também aqui este processo de forma sumária? Como é que tu poderias explicar a alguém como é que eu faço na prática? Eu quero começar, por onde é que eu começo a este nível de design? Ok, isso é muito interessante porque é uma das principais dúvidas que as pessoas que normalmente me conhecem pelas redes sociais me perguntam: como é que eu escolho as cores e o branding e o estilo de design e como é que eu faço isto tudo? Então, para mim as cores elas só podem ser escolhidas, e especialistas de branding desse lado de certeza que estarão comigo, mas as cores só podem ser escolhidas depois de haver este processo de autoconhecimento, que é para eu perceber. Ok, primeiro, as cores têm significados, ok, elas passam mensagens. Não é igual eu usar um vermelho ou um roxo, não é igual eu usar um azul ou um verde, não é igual. E também não é igual usar um azul escuro ou um azul claro, ok? As cores e os tons das cores, elas passam mensagens diferentes. Isto aqui não é marketing, é branding. Aliás, é neuromarketing, é pensar como é que os consumidores vão olhar para aquela cor e sentir-se com ela. Todas as marcas usam isso, a Disney, o McDonald's, Burger King, enfim, tantas. E esta parte das cores, ela deve ser escolhida com calma, mas sempre a pensar numa coisa, que é nada escrito na pedra. Então não quer dizer que por eu agora ter começado e ter escolhido porque, sei lá, me identifico ou vi alguém com essas cores e gostei e vou experimentar, eu própria fiz esse erro, não é? Eu vi aquelas cores e eu quero experimentar, que eu vou ter que ficar com aquilo para sempre. Não. Daí existem rebrandings, ou seja, eu consigo pensar que mensagem é que eu agora quero passar e que cores e estilos de design eu vou fazer. Agora,
as pessoas bloqueiam muito aqui, que é, eu nem sei que cores vou utilizar, portanto nem vou para as redes sociais que isto não é para mim, eu estou aqui 1 ano a escolher as cores. Eu sou muito prática, assim, se não sabem porque não estudaram, porque não sabem a mensagem, então escolham aquela cor que vocês sentam que mais vos representa. Eu gosto muito do laranja, eu gosto muito do roxo, certo? Percebam se faz sentido para o vosso público, ok? Porque imagina, se eu vou falar para mulheres, vamos imaginar, claro que o rosa pode falar, e isto é uma questão cultural, não tem a ver com géneros ou não, é uma questão cultural. Agora, se calhar se eu vou falar para homens e mulheres, eu não vou utilizar só o rosa, porque eles não se vão identificar tanto. Não quer dizer que não possam, mas não vão. Então a questão das cores é, escolham as cores que vos faz mais sentido, no início para começar, se não estão tão seguros, e quando as escolherem, olhem de forma estratégica para elas e percebam, isto faz sentido para o meu público, isto faz sentido para mim, para a mensagem que eu quero passar. Se sim, seguir. Se não, fazer aqui um reajuste. E com o tempo, vocês vão perceber o que é que faz mais sentido, ou o que é que faz menos sentido, ou o que é que tem que alterar, e está tudo bem, porque ninguém... Aliás, as marcas que vocês conhecem hoje em dia já tiveram não sei quantos rebrandings, ninguém, e aqui estou a falar de marcas corporativas, e ninguém, no geral, de marca pessoal, começa logo com tudo certo, o design, as cores, as letras, as pessoas vão alterando. Só que nós só vemos o palco delas, não vimos onde é que elas começaram, e por isso é que temos este medo tão grande. Excelente resposta. Acho que tocaste aqui em vários pontos mega interessantes. Então, e agora fizeram aqui uma pergunta que eu acho mesmo muito boa e acho que está aqui muito ouro quando tu responderes, que é, como é que eu consigo garantir que não sou mais um no meio de tanta gente no meu mercado? Ok. Essa pergunta é muito interessante, até porque há imensa gente hoje a falar disso, de como é que nós garantimos que somos as escolhas, conseguimos transmitir aquilo que nós somos. E para mim, mais uma vez, isto vai parecer que eu estou sempre a dizer a mesma coisa, mas é mesmo quem é que eu sou. Não é? Porque eu não sou igual a ti. Eu não sou igual a quem nos está a ouvir deste lado. Eu não sou. Nós somos todos diferentes. Eu tenho características que tu não tens, tu tens características que eu não tenho, tu gostas de coisas que eu não gosto. E estes pequenos pontos de diferença é o que nos torna efetivamente únicos. Portanto, eu não me vou querer ir para as redes sociais diferenciar porque tenho... sei lá, uma comunicação super diferenciada, se isso não é o meu diferencial. Se o meu diferencial, se calhar, é a energia que eu passo. É a forma simples como eu explico as coisas. Então, eu tenho que ir por aí. Eu tenho que perceber o que é que me caracteriza para eu passar isso. E as pessoas, normalmente, não sabem como ser únicas ou como ser... ou seja, como se diferenciarem sendo quem elas são, porque elas não sabem isto. Elas não sabem porque elas são diferentes. Há muita gente que eu pergunto assim, qual é o teu diferencial? O que é que te diferencia? Porque é que eu vou trabalhar contigo e não com outra pessoa? E elas dizem coisas como, porque eu tenho mais anos de experiência. Certo, mas isso é profissional. O que é que tu aprendeste nos teus anos de experiência? O que é que tu aprendeste a fazer? Que capacidades é que tu desenvolveste? Isso é que é o teu diferencial, não é os anos que tu tens. Não é porque tu falas mais ou menos, não é o que é que te torna diferente. E eu acho que uma das coisas pelo qual nós não conseguimos, muitas das vezes, muita gente, não é? Principalmente alunos que chegam até mim antes de fazerem o método e antes de estarem nas minhas turmas, a principal dor deles é, eu sinto-me que sou só mais uma, nem sequer sei porque é que estou a fazer conteúdo, porque está tanta gente a fazer conteúdo, para que é que eu vou fazer também? Porque nós temos uma mensagem diferente a passar, nem que seja a forma como nós passamos as coisas. Eu às vezes tenho pessoas que mandam mensagem a dizer, olha, eu acabei de te encontrar o teu perfil, mas só pela energia que tu passas eu já quero ficar aqui. Nem é o conteúdo, elas querem lá saber do conteúdo, elas querem a energia. Então nós temos que perceber, ponto número 1, o que é aquela coisa que as pessoas nos dizem e que quando nós fazemos uma apresentação, quando nós falamos, quando nós criamos conteúdo, quando nós fazemos as coisas no nosso dia-a-dia, elas dizem, uau, tu tens isto de diferente. E depois, como é que eu consigo passar isto? Porque nem sempre é só encontrar. Nem sempre é fácil passar o meu diferencial. Eu tenho é que perceber como é que eu vou passar. Então, a maior dica que eu posso deixar, e literalmente é algo que vocês podem aplicar, é vocês fazerem um exercício, que é enviarem uma mensagem. Eu costumo dizer isto muito aos meus alunos, mas eu partilho aqui convosco. É vocês enviarem uma mensagem assim às pessoas mais próximas de vocês, a fazerem uma pergunta sobre 5 características vossas. Pessoas diferentes, do trabalho, da esfera pessoal, família, amigos de infância. Façam assim 10 pessoas e percebam que elas vão dizer algumas características que vocês hoje em dia aplicam na vossa profissão. Comunicativa, eras muito organizada, ok, mas isso não é tudo. Deixar a pergunta tipo aberta ou orientar para a parte profissional? Não. Deixar a pergunta assim, aberta. 5 características. Okay. E depois das pessoas responderem, nós temos que fazer o nosso filtro, não é? Porque umas só vos conhecem de forma pessoal, outras só de forma profissional. Então, aberto. Claro que as pessoas da vossa esfera profissional só vão dizer mais profissional e da pessoal, mas é isso que vocês têm que filtrar. E quando vocês chegarem assim às 2, 3 que as pessoas mais dizem, vocês têm que olhar para elas
mesmo de frente e perceber isto aqui tem a ver com aquilo que também me dizem quando não lhes faço estas perguntas. Ou seja, és muito organizada, criativa, por causa da esfera profissional e comunicativa. Muito bem. E como é que eu passo isto no meu dia-a-dia? Se calhar é as ideias diferentes que eu tenho. Se calhar é a forma como eu me organizo nas horas do dia que eu tenho. Se calhar é a forma como eu falo. Então pensem nisto. É isso que vos vai diferenciar. Depois, o trabalho de passar a mensagem. É toda uma outra estratégia, não é? E isso aí, das duas, uma. Ou vocês sabem como o fazer, ou têm que ir à procura de como o fazer, porque é muito importante esta parte. Sem dúvida. Acho que este tópico é mega importante, mas não algo simples de conseguir materializar, não é? Sim. Acho que também ao longo do caminho vamos ganhando mais clareza sobre aqui esta questão daquilo que são os nossos diferenciais. Mas eu acho que isto também não pode ser impeditivo de alguém começar, é começar da melhor forma que consegue naquele momento. Sem dúvida. E estes vários tópicos que tu acabaste por tocar, ir otimizando ao longo do tempo, porque é isso, vai haver provavelmente um momento em que vamos ganhar cada vez mais clareza sobre É no isto. processo. E tu já deixaste aqui várias questões que podem ajudar aqui, não é a resolver, mas é a ajudar a trabalhar sobre este tópico. E então, agora vamos falar sobre uma questão relacionada mais uma vez, mas bem diferente, se calhar não tão ouvida nas redes sociais, este termo, arquétipos. Afinal de contas, o que é que achas sobre utilizar esta questão dos arquétipos nas nossas marcas pessoais? Antes disso, deixa-me dizer que os arquétipos já existem há muitos anos. Eles foram criados, digamos assim. Isto tem a ver com psicologia, não tem a ver tanto com marketing. Se eu pudesse pôr isto dentro do marketing, era mais na parte da neurociência, não é? Do marketing. Porque isto tem a ver mais com a forma como nós juntamos características de determinadas marcas e colocamos num arquétipo, que é uma personificação de uma marca, digamos assim. Nós dizemos que é o sábio, o governante, o explorador, pronto. E estes arquétipos, eles servem para quê, basicamente? Eles basicamente agrupam características, ok, de marcas, quase como se fossem estilos de comunicação. Por exemplo, se eu tenho o arquétipo do explorador, eu vou passar muito a questão da liberdade. Por exemplo, a Jeep passa muito isso dos carros. Tu é que fizeste os meus arquétipos, eu nem sei de cor quais são. Mas, entretanto, eles também mudam consoante o objetivo de estratégia de comunicação. Mas, basicamente... Estás a querer dizer que eu mudei? Sim. Mas pronto, eu quero dizer com isto por exemplo, a Jeep, aqui falando mais de marcas corporativas para dar o exemplo, ok? A Jeep tem um arquétipo muito mais de explorador, não é? Aquela questão de só se vive uma vez, a vida é para ser vivida, ou seja, tem esta comunicação muito de só vives uma vez, aproveitar a vida, bora lá, aventuras. Por exemplo, quando falamos, olha, em marca pessoal, por exemplo, Jorge Coutinho, ok? Toda a gente conhece este nome praticamente. Ele tem um arquétipo muito de herói. Ou seja, o arquétipo do herói, porquê? Está relacionado à história de vida dele, à história da filha, à história que ele passa sempre. Então, a comunicação dele gira muito em torno das experiências pessoais que ele superou. E os arquétipos foram criados para definir estes estilos de comunicação. Agora, o que é que eu acho sobre os arquétipos? Primeiro, eu acho que é importante nós termos conhecimento sobre isto quando estamos a trabalhar a nossa marca pessoal. Nem que seja o que é e o que é que existe. Agora, eu não sou nada da opinião de escolher uma cor só porque os arquétipos têm aquelas cores. Por exemplo, o herói, que eu estava a falar, usam muito o vermelho, assim, cores fortes. O sábio, que tem mais a ver com a questão mais de estudar, etc., usa muito o roxo. O explorador usa muito o laranja. E o que é que eu quero dizer com isto? É que se nós vamos escolher as cores pelos arquétipos que nós escolhemos, nós estamos a tirar nós do cenário, porque, ok, eu identifico mais com aquela comunicação e há testes para fazer com que arquétipo é que nós nos identificamos mais e tudo mais, mas nada disso é 100% fidedigno e não é por causa dos testes, é por causa de nós, porque nós respondemos uma mistura entre pessoal e profissional, numa altura respondemos X, noutra altura respondemos Y, então isto tudo baralha-se. Então aquilo que eu posso dizer sobre os arquétipos é pesquisem, se não sabem o que é importante vocês terem este conhecimento. Eu também falo muito sobre isto no meu curso gravado. Agora, não se limitem a só porque eu dei aquele arquétipo eu vou comunicar daquela forma. Não, eu dei aquele arquétipo e se calhar eu sou uma pessoa, no meu caso, que vai se identificar mais com a parte criativo, explorador, não é? Governante, talvez ali em alguma parte por causa até da marca pessoal, mas se calhar outras pessoas vão se identificar mais com o herói, etc. Não se cinjam a um arquétipo nem a comunicar só o que aquele arquétipo diz. Cinjam-se a, ok, eu fiz a análise, é isto que dá, e eu identifico-me, sim, estas cores fazem sentido para mim. Até podem fazer, muito bem, então se calhar vamos então perceber que estilo de comunicação é que eu posso ver daqui. E mais do que isto, os arquétipos podem-vos ajudar a perceber como é que vocês podem passar a mensagem. Por exemplo, o arquétipo da Disney, não é? É muita questão da magia, não é? Desta questão mais mística. O arquétipo
por exemplo, sei lá, como eu já disse, da Jeep, outras marcas, ou seja, tentem perceber como é que esses arquétipos passam as mensagens e que conteúdos é que vocês podem fazer nesse sentido. Agora, pronto, não dá para explicar 100% de cada arquétipo é cada pessoa, então... Eu acho que tem que imperar mais uma vez o bom senso para aplicarmos isto nas nossas marcas, não é? Sim, sim. E não sei se ficou claro para quem está a ouvir, mas nós temos tentado que isto seja uma linha aqui condutora e sequencial. E, ao fim e ao cabo, já tocaste aqui muito daquilo que são as bases para alguém começar, mas depois há sempre aquela questão. E agora? Como é que eu materializo isto? Porque a maior parte das pessoas, ou muitas das vezes, as pessoas vão para as redes sociais também e começam a investir na sua marca pessoal para ter o retorno desse investimento. E então a pergunta que eu te deixo é como é que eu consigo então os meus primeiros clientes, neste caso através das redes sociais? Esta é uma pergunta muito importante, porque muita gente vem até mim com essa dor, que é os clientes e as vendas, e não tenho vendas e não tenho clientes. Porquê? Porque começa a fazer conteúdo sem estratégia nenhuma, não faz esta parte do posicionamento, não pensa como é... Ou seja, só vai, não é? E hoje em dia é muito importante percebermos uma coisa. Primeiro, as redes sociais, elas não são feitas para vender. Ponto. As redes sociais são feitas para as pessoas passarem o tempo. Pensem em vocês quando pensarem nisto. Pensem em ti, ok? Tu vais às redes sociais para passar o tempo. Tu vais lá enquanto estás à espera de alguma coisa. Claro, nós trabalhamos com redes sociais, é um nadinha diferente. Mas, no geral, é à noite porque não tenho sono, vou para lá. É de manhã porque acorda dopamina. É porque a hora do almoço estou a ver qualquer coisa. Ou seja, as redes sociais é para passar o tempo. Então, nós temos que perceber isto, que é, as redes sociais é para passar o tempo. Então as pessoas vão para lá passar o tempo. Se nós passamos o tempo todo a dar-lhes conteúdos que não interessam nada, a fazer os dias mundiais, sabe-se lá do quê? A fazer vende, olha o meu produto, ninguém vai querer saber. Esta é a verdade, ninguém vai querer saber. Então, como ter os primeiros clientes? Primeiro, ter esta parte toda que eu falei até agora muito bem definida, e voltem a ouvir o episódio se houve alguma coisa que não entenderam. E depois há uma parte muito importante que a maior parte das pessoas esquece, que é a oferta, que é o que é que eu tenho, o que é o meu produto ou o meu serviço, o que é que ele é, o que é que ele inclui, onde é que eu o tenho, como é que eu o posso apresentar, como é que nós queremos vender uma coisa que não existe. Eu cometi muito esse erro. Sim, muitas vezes, ao fim e ao cabo, chegamos a alguns perfis e não conseguimos de forma quase imediata, não é? Que é o suposto, perceber o que é que aquela pessoa tem para nos oferecer, como é que ela nos pode, ao fim e ao cabo, servir, não é? Resolver a dor que nós temos naquele momento. Ou seja, eu não vejo só vejo posts de venda, eu não vejo um formulário de contacto, eu não vejo mais informações, só vejo, o meu serviço é o melhor, certo? Porquê? Onde é que estão os resultados? Eu ainda não tenho experiência. Diferenciais. Eu não tenho experiência, eu não tenho clientes ainda, quero vender o meu primeiro. Tudo bem, então, mas isso há outras estratégias para tu teres resultados. Fazeres em ti, fazeres em alguém que tu conheces para teres os primeiros feedbacks, não é? Até de forma troca por algum tipo de serviço ou de feedback. Isso acontece imenso no mundo dos negócios. Agora, é importante eu perceber como é que eu quero vender e como é que eu quero ter os meus clientes se a minha casa não está preparada para isso, não é? Ou seja, minha marca pessoal, meu posicionamento, toda a parte de estratégia. E depois, se eu nem sequer explico isso, se eu nem sequer digo, olha, está aqui o meu serviço, é assim que tu podes comprar, e ele está aqui, e é por isto que tu deves, e desconstruir tudo. Este é o principal erro de eu não ter clientes, eu não comunico aquilo que eu tenho. Então, como ter os primeiros clientes? Arrumar a casa toda, como eu falei para trás, garantir que temos uma boa oferta e a seguir, estratégia de conteúdo para começar a comunicá-la bem. Basicamente é isto. Top. Olha, vou tocar agora num ponto que eu sei que gostas muito, e temos aqui uma questão que, no fim e ao cabo, vai tocar em três coisas diferentes. Então, primeira questão dentro destas três. Como é que eu sei o que é que eu devo publicar? Ou seja, estamos a falar de conteúdo que tu adoras. Como é que eu sei o que é que eu devo publicar? Com que frequência eu devo fazê-lo? E a que horas eu devo fazê-lo? Olha, como é que nós sabemos o que é que devemos de publicar? Na verdade, esta resposta parece mais complexa do que é, mas é olhando para mim, essencialmente, para três coisas, ok? Então, primeiro, olhando para os meus diferenciais, para quem eu sou, para as bandeiras que eu levanto, para aquilo que eu acredito, para aquilo que é negociável, aquilo tudo que falámos lá atrás. Primeiro é olhando para esta parte. Depois é olhando para o meu público. Quem é o meu público? Ok? Nós ainda não tínhamos falado disto por aqui agora, mas isto é super importante na construção de marca pessoal. Quem é o meu público? Dores, dificuldades, o que é que eles acordam a pensar, o que é que eles se deitam a pensar. Inimigo em comum. O que é que todos eles acham que não têm resultados por causa daquilo, que não têm sucesso em algo por causa daquilo, que não conseguem por causa do quê? O que é o inimigo? O que é que eles pensam? O que é que eles vêm à procura? E onde é que eles querem chegar?
Ou seja, há tanta coisa que nós temos de saber sobre o nosso público e nós só nos focamos muitas vezes, que é o que eu vejo a maioria das pessoas a fazer. Tem 25 a 35 anos, mora em Lisboa ou whatever e não tem filhos. E às vezes também é onde é que eles estão, não é? Que às vezes estamos no sítio errado para o público que nós queremos. Exatamente, isso já tem a ver com as redes sociais que utilizamos, etc. Agora, para mim, são estas duas coisas muito importantes: é quem eu sou e o público. E depois, olhar para a oferta, como nós falámos, olhar para a transformação que eu faço na vida das pessoas e de que forma. Se eu tiver estas três coisas muito bem definidas, se eu souber exatamente quem eu sou, tudo aquilo que eu falei no início, público, tiver o público discriminado ao pormenor e eu tiver a minha oferta muito bem, eu vou conseguir, obviamente, tocar aqui em todas as esferas que existe para comunicar aquilo que eu faço. Então, o conteúdo e aquilo que nós vamos publicar vem a partir daí. Primeiro, vem a partir de eu passar o que é que eu acredito e como é que eu passo a mensagem para os outros e o meu conhecimento também, não é? Aquilo que eu sei que eu consigo passar para os outros. Depois, o que é que o público quer ouvir, o que é que o público quer ler e o que é que o público quer saber. E depois, como é que eu tenho coisas que os podem ajudar a fazer isso. E essas três esferas onde nós vamos buscar conteúdo, não é? Nós vamos buscar as ideias para o conteúdo, depois tem que se transformar num calendário de publicações, com formatos, com frequência. Por exemplo, e aqui dando um exemplo muito prático, também não vou entrar ao detalhe aqui, porque isto não dá para fazer em pouco tempo, mas nós sabemos que no nosso perfil nós temos fases que nós estamos a crescer a audiência e temos fases que estamos a vender para essa audiência. Quando nós falamos em infoprodutores, não é? Pessoas que lançam cursos, mentorias, produtos online, nós falamos muito mais em ciclos, porque normalmente eles aquecem uma audiência, fazem antecipação, aquecem, lançam uma coisa, vendem, aquecem a audiência. Há todo este processo. Quando nós estamos a falar num serviço que é sempre, não é? Ou seja, é ongoing, está no perpétuo, digamos, ou seja, está sempre a acontecer, podem estar sempre a entrar, nós temos que jogar com outras coisas, nomeadamente os benefícios, o que é que a pessoa ganha, os testemunhos, depois ir alterando com conteúdo educativo e entretenimento pelo meio. Ou seja, cada caso é um caso, só que para nós conseguirmos ter uma boa estratégia de conteúdo, nós temos que olhar para essas três esferas e depois montar a nossa estratégia com base nisso. Não é fácil, mas quando nós temos um método, é simples. Aliás, eu tenho alunas que começaram com 0 seguidores, e aqui juntando à pergunta anterior dos clientes, com 0 seguidores e basicamente elas nem sabiam o que era conteúdo e elas hoje em dia publicam conteúdo, têm a estratégia de conteúdo delas, têm clientes todos os meses a chegar e isto porque perceberam quem é que elas são, quem é o público, qual é a oferta. Agora que já entendi isso, bora entregar uma framework de estratégia que eu tenho. Elas aplicaram e hoje em dia tudo continua a rolar. É preciso fazer, não é? Sim, não é só ter o conhecimento. Sem dúvida, mas isso é em tudo na vida. Se eu só souber como é que eu emagreço e não fizer a dieta, também não vou emagrecer, não é? Ok. E frequência mínima e a questão dos horários, como é que rapidamente conseguirias resumir esta questão? Sim, para mim a frequência mínima é, no mínimo olímpico, é publicar 2 vezes por semana e é o mínimo olímpico, ou seja, se vocês tiverem a lançar um produto, esqueçam, ok? Mas 2 vezes por semana e no mínimo um story diário, que é para os stories ficarem sempre com a bolinha, não é? Que é do género, eu defendo muito a frequência antes da excelência, então nós temos que ser frequentes primeiro, depois adaptamos à estratégia. Em relação às horas para publicar e aos dias da semana, que é uma pergunta que eu recebo constantemente, se vocês estão a começar agora, não há, ok? Não há no sentido de não há melhores dias e não há melhores horas. Agora, claro que depende do vosso público. Se o vosso público trabalha o dia inteiro, normalmente ele está nas redes sociais ao fim do dia, então vocês têm que publicar quando ele está lá. Vou publicar às 3 da tarde. Não, se calhar não, porque és um perfil pequeno e as pessoas não vão interagir logo e depois o que é que vai acontecer? O teu post não chega a ninguém. Então, não há horas certas, mas há horários quando estamos a começar mais específicos. Agora, quando nós já temos uma boa interação, bons conteúdos a serem lançados, etc., nós normalmente já sabemos. Olha, aquele dia ou aquele dia corre melhor, normalmente quando eu meto de manhã corre melhor. Isto é uma coisa que vai acontecendo. Então, quem já tem que fazer uma análise daquilo que está a fazer. Quem não tem, é começar a testar e distribuir para perceber quais é que são melhores. É isto. Já agora deixa-me deixar uma parte. Vou pôr isto um bocadinho fora de contexto, porque não me lembro bem como é que era o conteúdo em si, mas lembro do Yezer agora, acho que foi na semana, há umas semanas atrás, publicar às 3 ou 4 da manhã, acho que foi isso, não foi? E o conteúdo dele continuou, digamos que viralizou, e foi às 3 ou 4 da manhã, mas é o Yezer. É o Yezer. É isso que temos que perceber. É isso, nós temos que perceber. Se calhar se for eu ou tu às 3 da manhã, não vai resultar. E nós já temos audiência, ou seja, aquilo que eu quero dizer é, olhem para o vosso ponto atual, não se comparem com as outras pessoas que têm milhões de seguidores. Vocês têm que perceber ok, agora, se eu estou a começar o meu perfil, eu tenho que publicar as horas que as pessoas mais estão cá, que é o fim do dia. Ou logo de manhã, dependendo do nicho. Boa. Mais uma questão desafiante, esta aqui. Se a pessoa tiver
públicos diferentes, ou seja, na sua audiência, como é que faz a gestão do seu conteúdo? Ou seja, na prática, se tiver produtos para pessoas diferentes ou serviços para pessoas diferentes, como é que ela faz esta gestão da comunicação nas redes sociais? Esta questão é mesmo muito difícil, até porque não há uma resposta certa. Alguém que diga que se faz assim ou faz assado é porque não sabe, porque isto depende muito do público. Depende se é sazonal isso, ou seja, se eu falo mais numa altura para uma pessoa e mais noutra altura para outra. Depende se é ao mesmo tempo. Então, a estratégia depende muito. Agora, o que é que eu gosto de fazer e aquilo que eu aconselho a alunos que têm essa questão e que trabalham isso? Primeiro é perceber se os públicos têm têm que ter um ponto em comum, pelo menos um, porque senão nem faz sentido estarem no mesmo perfil. Ou seja, se nós temos públicos completamente diferentes, quando eu digo isto, imagina que tu falas para, sei lá... Podemos pôr assim, de forma prática, que é do género, eu falar para profissionais, para colegas meus, e eu falar para o cliente final, não é? Ok, sim, nesse caso, o mesmo perfil dá, ok? Agora, vamos imaginar que tu falas para profissões completamente diferentes. Imagina que falas, sei lá, na parte de gestão de finanças para uma pessoa e depois falas na criação de conteúdo para outras. Isso aí nem faz sentido estar no mesmo perfil porque não faz sentido. Não é o mesmo público, eles não procuram as mesmas dores. Agora, no caso onde nós temos a falar para profissionais e a falar para clientes no mesmo perfil, que acontece até com alguns clientes que eu tenho, que nós temos em comum. Há uma coisa muito importante, que é, quando eu falo para profissionais, normalmente o conteúdo é mais técnico, não é? Porque eles têm outras necessidades. No entanto, quando eu já tenho um bom posicionamento para o público e depois falo para profissionais, normalmente é assim que as coisas acontecem, eu tenho um bom posicionamento público e depois falo para profissionais, não há problema. Porquê? Porque eu já tenho este público interessado. Ele já existe, eu já tenho oferta para ele, eu já vendi, eu já fiz tudo. Agora, se eu passar para a questão dos profissionais, imagina o Rodrigo, vamos pôr isto na prática. O Rodrigo, neste momento, fala para infoprodutores. Vamos imaginar que o Rodrigo, daqui a 6 meses, a estratégia dele é começar a ensinar outros gestores de tráfego a fazer o que ele faz. Digam isso, Gustavo, não estou a gozar. mas imaginem que daqui a 6 meses a estratégia do Rodrigo é começar a falar para outros gestores de tráfego. Primeiro ele tem que ir preparando isso, não é? Se calhar começar a mostrar coisas um pouco mais técnicas para atrair essas pessoas ainda mais, não é? Mas mais do que isso, ele já tem uma oferta consolidada para os clientes. Então, quando ele começar a falar para outros gestores de tráfego, ele vai continuar a atrair clientes desde que ele tenha, para além das redes sociais, um canal para isso. Uma landing page, anúncios para isso, não é? Tudo isso. Porquê? Para continuar a estimular isso. Mas no conteúdo só vai trazer mais autoridade ao Rodrigo. Porquê? Porque os clientes vão pensar, fogo, ele é tão bom que ele já ensina outros a fazer o mesmo que ele faz. Então a autoridade sobe ainda mais. Claro que não pode ser só através do conteúdo que se continua a comunicar para aquele público, como eu estava a dizer. Email marketing, anúncios, landing pages, lives, lançamentos, etc. No entanto, há esta possibilidade porque o público tem uma coisa em comum, que é os profissionais têm o outro público e este público vê-te como autoridade porque tu estás a ensinar o que tu fazes. Então há aqui uma junção muito grande. Então nesse sentido, nesse caso faz sentido, mas ainda assim é preciso ter atenção na estratégia que se faz. Porque o erro que muita gente comete é vai para o Instagram ou para qualquer rede social e começa a falar para todos. Para os clientes, para os colegas, para toda a gente. E aí não vai dar. Porque alguém que não tem uma estratégia sequer para uns e começa a tentar ter estratégia para todos é uma grande confusão. Deixa-me só deixar aqui uma parte. No caso dos consultores imobiliários, que eu tenho imensa gente a chegar até mim, eles têm 2 públicos logo à partida assim que começa o trabalho, que é os compradores e os proprietários, ok? Ou seja, quem está à procura de casa e quem vende uma casa. Deixem-me dizer-vos que é mais confuso na vossa cabeça do que na verdade é. Porque essas pessoas, normalmente, elas são a mesma em alguma altura. Quem vende, normalmente, depois vai comprar. Quem compra, um dia vai vender e quer saber. Então, claro que há conteúdos diferentes, mas eles acabam todos por estar na mesma esfera. Então, a confusão é maior na vossa cabeça do que na verdade depois é. Mas pronto, isso aí nós podemos falar depois, em particular. Eu gostei muito da tua resposta e, pelo menos, eu não me lembro de alguma vez ter ouvido algum conteúdo sobre este tópico que é mega relevante e acontece ainda assim muito no mercado. É verdade. E agora vem a pergunta de milhões. Ok, isto é tudo muito bonito, as redes sociais, já tenho a minha marca pessoal mega estruturada, já sei produzir conteúdo e tudo isso, só que há um grande desafio que é o quê? A consistência. Então, como é que eu consigo ser consistente? Ok. Não há uma resposta certa. Para mim é fazer e é não desistir. E eu tenho aquele objetivo tão vincado que eu tenho que fazer. E depois, obviamente,
é organizar a produção de conteúdo na vossa rotina. Quando é que eu vou organizar, quando é que eu vou escrever, quando é que eu vou gravar. Se isto principalmente para vocês é uma coisa difícil, por exemplo, para pessoas que fazem isto já regularmente, não é difícil. Se eu tiver que gravar um videográfico, se eu tiver que fazer... Agora, para quem não faz isto regularmente, tem que se organizar. Tal como se organizam para tratar da contabilidade, tratar dos papéis, tem que se organizar. Olha, neste dia eu vou criar conteúdo, neste dia eu vou gravar. Isso é muito importante, porque se não houver isto, vocês vão falhar. Se vocês deixarem para o dia, neste dia eu vou publicar um vídeo, deixa-me ainda escrever, gravar, não vai acontecer, porque depois vai-se pôr outra coisa à frente, que é mais urgente, não é? Importante, é mais urgente e vocês vão passar. Então aquilo que eu quero dizer é, não dá para dizer uma resposta simples de, olha, para seres consistente, tens de fazer todos os dias, é isto que se diz. Mas isto vai-se desenvolvendo. E há aqui um truque extra que eu posso deixar. Primeiro, tenham, como eu costumo chamar, um parceiro de responsabilização. Às vezes pode ser um mentor, um grupo onde vocês estejam inseridos, que é muito importante. Alguém que vos acompanhe nesta jornada. Quando vocês têm alguém a gerir as vossas redes sociais, já acontece isso, não é? Porque já tem alguém que faz isso por vocês. Mas tenham alguém. Se não é alguém a fazer por vocês porque vocês fazem as vossas, porque estão no momento que querem fazer as vossas e que gostam, então estejam num grupo, uma comunidade, uma mentoria, um programa que vos ajude a ser consistentes. Isto é muito importante. E depois, é não desistir, é pôr na cabeça que eu vou ver o que é que acontece se eu não parar. Daqui a 6 meses, eu vou estar 6 meses a produzir conteúdo. Onde é que isso me pode levar? Eu só comecei a ter resultados visíveis ao fim de um ano de produzir conteúdo. A maior parte teria desistido. É por isso que a maior parte desiste. Não aguentam este período. Portanto, é muito importante passar esta mensagem. Eu só comecei a ter resultados visíveis, a começar a receber realmente clientes um ano depois de produzir conteúdo. Já agora, partilha também que percentagem de pessoas é que concluíram o desafio que tu lançaste de 30 dias, 30 Reels? Eu tive mais de 100 pessoas a inscrever-se, ou seja, a querer fazer, a participar no grupo gratuito, e acho que foi para aí umas 16 que concluíram. Entre 10% a 20% é que concluíram, Sim. não é? Portanto, dá para perceber. E estavam comigo ali sempre, ou seja, eu não estava a passar a estratégia, estava a puxar por eles, a estratégia depois teria que ser todo é de um outro programa, de outro acompanhamento, mas eu estava a puxar por eles, eu estava ali, façam, bora, e o de hoje, não sei o quê. E há muita gente que mandou mensagem a dizer, eu só concluí o desafio porque tu estavas lá todos os dias e eu tinha que ir pôr o certinho que tinha feito. Isto diz muito sobre a consistência. É o comprometimento, não é? Sentirmos que temos alguém do outro lado que também está à espera de... É isso mesmo. Não falhar com, não é? Outra coisa muito importante para o comprometimento é o pagar. Eu sei que muita gente desvaloriza isso, mas o facto de nós pagarmos alguma coisa, nem sempre, não é? Porque às vezes paga-se o ginásio e não se vai. Mas o facto de nós pagarmos alguma coisa aumenta. Mas sempre que vemos a conta ficamos com é isso, aumenta estou a pagar e não estou aí. Aumenta a questão de fogo, eu estou a pagar isto, eu tenho que fazer. Então, às vezes, eu sei que pode não ser a melhor resposta que vocês queriam, mas isso aumenta os resultados. Por último, uma pergunta que fui eu que fiz, como meter-me aqui para te provocar, mas até acho que pode ser interessante. Como é que tu conseguiste transformar a minha marca pessoal nas redes sociais de algo que na altura era mais amador para uma coisa mais séria como é hoje em dia? Ou seja, humildemente acho que tenho um perfil muito mais trabalhado, um posicionamento bem diferente do que aquele que tinha na altura. Como é que isto se faz? Ou como é que isto aconteceu na prática? Sim, eu queria dizer que o Rodrigo é um dos meus maiores casos de sucesso nesse aspecto. Vocês viram o perfil do Rodrigo há um ano atrás? Um ano e meio atrás? Sim. Há um ano e meio atrás. Eu comecei mais constantemente desde maio do ano passado. Pronto, um ano e pouco atrás. Vocês teriam visto uma grande diferença do que aquilo que estamos a falar hoje em dia, não é? Não só na questão do posicionamento, mas mesmo na própria questão do conteúdo. O teu conteúdo era muito raso e é normal, porque era aquele conteúdo de isto e guardar. Falamos sobre isso, foi num dos episódios também aqui. De guardar, etc. No entanto... Eu vou deixar no YouTube aqui em cima esse episódio para vocês também poderem ver. Ok, e pronto, no entanto, não é? Hoje em dia o conteúdo é diferente, pensamos em conteúdo não só de ensinar, mas de conexão, de perceber o que é que o público gosta, de testar vários formatos. E sim, a maior diferença na questão da marca pessoal do Rodrigo, talvez ele nem se tenha percebido, porque eu acho que fiz esse trabalho muito bem, é a questão de o conhecer a ele, que é o que eu faço muito com os clientes, a quem faço gestão de marca pessoal. À medida que nós vamos falando com a pessoa, e neste caso o Rodrigo é uma namorada, então se eu não o conhecesse estava mal, mas à medida que nós vamos falando com as pessoas, e neste caso com os clientes, as reuniões, as coisas que eles fazem, o que eles nos enviam, etc., tu vais conhecendo a pessoa, sabes? Tu vais percebendo o que é que ela gosta, se ela é mais rápida, é mais despachada, é menos, se ela é mais analítica. Então tu vais conseguindo passando essa mensagem no conteúdo, ou seja, quem ela é, aquilo que nós começámos este episódio a falar. Cobrando, não é? É, e vou-te cobrando para fazer também. Mas, ou seja,
esta questão de perceber quem ela é e ir passando a mensagem, isso aconteceu muito no teu branding, quando fizemos o rebranding da questão do estilo de design, nas fotos, quando fomos fazer a atuação de fotos, na questão de, até nos próprios stories, de desbloquear essa questão de bora, fala, vai, faz e mete, e a imagem tem que ser outra, não é só fotozinhas assim. Ou seja, tudo isto comunica e o teu posicionamento há 1 ano e meio atrás ou hoje é completamente diferente. E muito por causa, neste caso, não do autoconhecimento e de eu te conhecer e conseguir passar essa mensagem também. Aqui essa questão, não é? Tipo, Rodrigo, não tens metido stories nenhum, Rodrigo, não tens isto, não tens aquilo. Eu fico tipo, ela tem razão, ela sabe do que é que fala, eu tenho que fazer se eu quero ter esses resultados. E é isso que às vezes as pessoas não fazem e eu, quando não faço, pelo menos tenho essa consciência hoje em dia que estás a falhar, estou a falhar, aspas, não é? exato, e isso é mega importante. Porque é um objetivo teu, isto é importante ressaltar. É isso. Há pessoas que dizem, eu não tenho qualquer objetivo de fazer isso, certo? Está tudo bem. Sim. Não podemos é querer os resultados de coisas que nós não fazemos. Honestamente, eu encaro isto também como uma parte do meu trabalho. Se eu não estou a fazer esta parte, estou a prejudicar também os resultados que eu posso ter no meu trabalho. É muito importante. Tem a ver com, exatamente como disseste, com a forma como nós olhamos para esta questão, porque para mim está ali um dos ativos do meu negócio. Sim, eu queria muito dizer isso, que é toda a gente nos está a ouvir, ou seja, e quando falamos em marca pessoal, isto faz parte, quando trabalhamos de forma profissional, isto faz parte do nosso trabalho. Isto não é quando eu tiver tempo eu faço. Não. Tal como vocês têm que enviar as faturas aos clientes, responder e-mails, enviar mensagens, vocês têm que posicionar-se, vocês têm que se conhecer, vocês têm que criar conteúdo, vocês têm que passar a mensagem ao vosso público, porque é um canal de comunicação. Não é o vosso trabalho todo, mas é um canal muito bom de comunicação. Boa. Sim, para concluir, qual é que dirias que é o próximo passo? Ou seja, depois de ter toda esta marca pessoal blindada assim, o que é que é preciso daqui para a frente? Olha, vou-te desafiar, na verdade, porque eu acho que depois disto nós temos que escalar a nossa mensagem, não é? Nós temos que fazer, tudo aquilo que nós estamos a fazer tem um teto, não é? Nós não chegamos a pessoas novas só porque, olha, hoje acordo, respiro e já tenho aqui 5 seguidores novos, não. Então, eu diria que é investir em chegar a nossa mensagem a mais pessoas em anúncios. Mas olhem... Que espetáculo. Eu vou fazer música para os meus ouvidos. Eu vou fazer um episódio, eu vou fazer o que o Rodrigo me fez, entrevistá-lo com as perguntas que vocês deixarem, que vocês também que já deixaram e que vão deixar. E escrevam aqui também se têm algumas perguntas sobre anúncios, porque eu vou entrevistá-lo a ele e eu quero saber se também vais assim responder a tudo e explicar tudo direitinho. Caraças, está a ter pressão. Não, mas eu acho muito importante, depois de terem isto trabalhado, agora bora lá, vamos escalar a nossa mensagem para conseguir chegar a mais pessoas que não vos conhecem de lado nenhum. Na verdade é isto. É isso, desafio aceito. Vamos ver. Já está. Vamos ver como é que corre essas perguntas. Já está. Safa, agora é a nossa dinâmica mais leve, ela não está sob pressão. Isto não é pressão, tu estás a falar sobre uma coisa que dominas, claro que com responsabilidade. Mas acho que foi leve, Foi sim, senhora. Bora lá ao nosso Deu Match? Deu match. Queres tirar primeiro? Vou tirar. Obviamente o tema hoje é relacionado com esta questão de marca pessoal e redes sociais, então vamos ver o que é que sai ali no Deu Match de hoje. Então, será que dá match organizar o feed ao pormenor? Para mim não dá match. Ou seja, eu gosto de algo assim mais espontâneo, ok, tem que ter tipo uma estrutura básica, tu é que me ensinaste um bocado isso, obviamente, mas estar preocupado de forma mega rigorosa com se aquilo encaixa ali, se aquela cor está a bater certo, epá, não, para mim não. Para mim já deu match no passado, eu comecei muito assim e eu acho que é um dos principais erros que as pessoas começam. No entanto, hoje em dia não dá, desde que nós tenhamos uma linha a seguir e um estilo gráfico e que as coisas encaixem, eu acho que nós também temos que ter espaço para a nossa autenticidade, porque marca pessoal é muito sobre isso. E então é isto, já deu, hoje em dia não dá. Acho que é importante estar organizado, mas não é todo arrumadinho. Olha, hoje não posso publicar porque tem que sair uma azul, hoje não posso publicar porque tem que sair uma vermelha. Isso não, ok? Isso não é marca pessoal, não é autêntico. Boa. Agora és tu. Então agora, o que é que será que temos aqui neste? Ok, esta é muito interessante. Ter perfis separados. O que é que tu achas disso? Ou seja, sobre ter um pessoal e ter um profissional. Isto dá match? Não dá match. Para mim nunca vai dar match e eu percebo, há pessoas que me dizem eu percebo, mas eu não concordo, não aceito. Eu percebo só, ok, tudo bem, mas eu não concordo. E tu? Também não dá de todo match. Não dá todo. Eu acho que isto tem muito a ver com o nosso objetivo aí está nas redes sociais, não é? Se eu estou ali com este propósito de fazer é all in, tem que ir com de tudo. incluir isto naquilo que é o meu negócio, que é mega importante para mim, então faz muito mais sentido. Eu tenho muito mais a ganhar em fazê-lo através do meu perfil pessoal do que... Sim, não pensem só nisso, que é, vocês mal têm tempo para gerir uma conta, imaginem duas. Pensem nisto quando pensarem nisso. Mas pronto, eu deixo a pergunta no ar. Boa. Então, por hoje está feito, não é? Está feito, sim. Acho que foi muito bom, acho que acrescentaste mesmo muito, muito valor. Acho que foi muito bom.
Acho que sim. Estás de parabéns. Obrigada. Olha, E pronto. ficamos muito felizes por estarem desse lado a acompanhar. Não se esqueçam de seguir aqui o nosso canal no YouTube, se estiverem a ver no YouTube, seguirem no Spotify e outros, Apple Podcast onde e estiverem a outros, ouvir, no onde fundo. estiverem a ouvir. Acompanhem-nos, deem-nos o vosso feedback se vocês estão a gostar, deixem-nos perguntas, que nós vamos sempre tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. E acho que é isto. É isso mesmo. É isso. Obrigada a todos, até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Tchau, tchau.